Muito bem, tá na hora da gente ir pro nosso quadro A Bíblia Tinha Razão. Vamos ver. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, na Bíblia Tinha Razão de hoje nós vamos responder a pergunta da minha amiga Maria. A Maria dos Anjos, ela está perguntando para nós. Ela é da cidade do Recife. Maria dos Anjos, da cidade do Recife. Ela está perguntando aqui para nós, Pastor Samuel, me tira aqui uma dúvida. A mulher está com uma dúvida. Qual é a dúvida, Maria? Pastor, por que Jesus obedeceu aos demônios? Meu Pai do céu, Jesus. Eu não acredito. Jesus obedeceu aos demônios, atendendo que eles fossem para os porcos. Meu Pai do céu. Maria dos Anjos, Jesus atendeu os demônios. Por que? Não acredito. Por que Jesus atendeu os demônios, permitindo que ele fosse para os porcos? Meu Pai do céu, onde foi isso? Tu achou isso, Maria? Ai. Eita, Maria, que quer saber por que Jesus obedeceu aos demônios, né? Obedecendo, quando eles pediu que fosse para os porcos, né? Pergunta difícil, viu, Maria? Agora tu me colocou aqui numa saia justa. Uma hora dessa, né? A gente pegava esses porcos, fazia logo no churrasco, um negócio assim, né? Uma toscanazinha. Mas vamos lá. Minha cara rádio ouvinte, né? Maria, cala a boca, risadinha. A Maria quer saber, né? Por que Jesus obedeceu aos demônios? Por que? Não acredito. Ai. Olha, Maria, esse acontecimento, ele relatado nos evangelhos, né? É realmente é muito intrigante, né? É muito intrigante isso, não só pela situação terrível dos endemoniados, mas também pelo grande milagre feito por Jesus e por essa questão. Cerca de 2.000 porcos foram mortos, né, por esses demônios. Por que? Não acredito. Estragou um bocado de porco, em vez de fazer logo um churrasco, esses porcos tudinho, né? Rapaz, um bocado de porco se precipitou no abismo abaixo. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo. Acabaram lá embaixo, né? Para dentro do mar, onde se afogaram. Meu Pai do céu, se afogaram. Marcos 5,12. Ai. Por quê, né? Aí, Patrícia não, Maria. Cala a boca, risadinha. Maria, a gente tem que fazer aqui algumas perguntas, porque os demônios, né, quiseram entrar nos porcos. Por que eles quiseram entrar nos porcos? Jesus estava aqui desembarcando na terra dos Gerasenos, Marcos 5,1, e logo no desembarque já foi interrompido por um homem gravemente endemoniado. Por que? Não acredito. Endemoninhado, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, né? Veio todo fedorento, tava vindo do cemitério, né? Tá comendo defunto pra lá, aquela coisa toda, né? Comedor de defunto. E aí veio pra cima de Jesus, né? Um homem possesso de espírito imundo. Essas ações... Peraí, fugiu aqui da tela. Essas ações desses demônios, viu, minha amiga Maria? Pode acreditar. Essas ações desses demônios eram tão terríveis que na vida desse homem que ele vivia em um cemitério, né? Por que? Não acredito. Vivia em um cemitério, em meio aos túmulos. E como morto-vivo, e ninguém conseguia capturá-lo. Tal era a força que tinha, e ainda feria a si mesmo com pedras. Por que? Não acredito. O diabo é terrível, né? Andava sempre de noite, né? E de dia clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. É o que diz Marcos 5,5. Então, minha amiga Maria, certamente que o povo dessa região tinha muito medo desse homem, né? Aliás, aqui Marcos foca apenas a um deles, né? Talvez o mais violento deles, ou mais conhecido àquela altura, mas em Mateus capítulo 8, versículo 28, viu, Maria?
a gente fica sabendo que eram 2 endemoniados. O quê? Não acredito. 2 endemoniados. Eram 2, né? Então, mas diante da presença de Jesus, aquele homem corre ao encontro do mestre, prostra-se e o adora, né? Pois Jesus estava ali para libertá-lo. Jesus estava ali para libertá-lo completamente. Mas adiante da ação de Jesus, os demônios têm uma interessante conversa com ele, né? Uma conversa cabulosa, né? Como diz aí o pessoal da esquerda, né? Conversa cabulosa. Ai. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não me atormentes. Né? Tá lá em Marcos 5:7. Então, Maria, eu tô aqui com a Patrícia, né? A Patrícia tá ali ligadinha com a gente, mas é a Maria que perguntou aqui. Jesus pergunta o nome do demônio, né? Ele pergunta o nome do demônio, que surpreendentemente diz que eles eram uma legião. Não acredito. Legião de demônios, né? Legião de demônios. Lembra do que fizeram no carnaval de São Paulo, né? Botaram os policiais lá como demônio, aquela coisa toda. Isso é falta de respeito para com a polícia militar do estado de São Paulo, né? São Paulo ou foi Rio de Janeiro? Sei lá, foi lá no carnaval, acho que foi São Paulo, né? Botaram lá os policiais militares para ser representado por demônios, né? Isso é Brasil. Depois desse governo a gente não espera mais nada, né? Então Jesus pergunta e eles dizem, é legião. Legião aqui parece fazer relação com a legião de soldados romanos, viu, Maria? Que tinha cerca de 6.000 homens. Eles eram uma multidão acabando com a vida daquele homem. Terceiro ponto que a gente tem que analisar aqui, Maria. Agora começaremos a entender o objeto da nossa análise, né, da sua pergunta. Os demônios fazem ali um pedido a Jesus e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Está lá em Marcos 5:10, certo? Então, Lucas, narrando essa mesma história, esse mesmo episódio, ele diz que os demônios pediram para que Jesus não os mandasse para o abismo, Lucas 8:31, e os mandasse para... não os mandasse para o abismo, né? Então, mandar para fora do país. Aqui, viu, Maria? Indica o temor dos demônios de que Jesus os mandasse ficar preso em algum local até o dia do grande julgamento. O quê? Não acredito. Certo? Então eles tinham medo que Jesus mandasse para fora do país, né? Que indica que o temor dos demônios, que os mandasse para ficar presos em um local até o dia do grande julgamento. É uma das hipóteses. Judas mostra isso em sua carta, uma realidade parecida, né, com isso. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está lá em Judas, no versículo 6, né? Mas o que surpreende a gente aqui, minha amiga Maria, é que o pedido, né? O pedido feito pelos demônios foi aceito por Jesus. O quê? Não acredito. Esse pedido foi aceito por Jesus, né? Inquestionável. Então Jesus permitiu. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, né? A manada de porcos, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. É porque lá em Israel o povo não comia porco, aí não dava nem para fazer churrasco com esses porcos, comer a papada do porco aí. E Jesus mandou logo tudo para o mar. Mandou logo tudo para o mar, tá? Ninguém comia porco mesmo. Então, Maria, a morte desses porcos acabou causando ali grande raiva nos porqueiros. Ficaram tudo zangado. Tudo zangado, né? Então a morte acabou causando grande raiva nos porqueiros, nos moradores dali, que souberam do acontecido e que pediram para que Jesus saísse da cidade deles. Pediram para que Jesus saísse. Sai daqui, né? E certamente com medo de perder alguma coisa que tinham a mais, né? Alguma coisa que eles escondiam a mais, né? Algum tráfico, alguma coisa, né? Rapaz, alguma coisinha a mais, né? E entraram
a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Marcos 5,17. Mas por que Jesus permitiu, né? A Maria quer saber por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos. Alguma possibilidade tem sido levantada, viu, Maria? Para tentar explicar essa estranha permissão de Jesus a um pedido feito por demônios, né? O quê? Não acredito. Primeira hipótese, pode ser que os donos desses porcos, ou uma boa parte deles, eram judeus. O quê? Não acredito. Eram judeus, né? Desobedientes, porque a gente sabe que judeu não pode comer porco, então se não pode também, não pode criar porco, também não pode comer porco, também não pode criar, né? É que nem os irmãos que eu encontrei aí, os irmãos eles eram de uma igreja aí que não pode comer camarão, né? Eu não sabia que o bichinho não podia comer camarão, e aí eu cometi um pecado, porque quando eu cheguei num povoado lá, se vendia bastante camarão, e lá era minado os irmãos dessa igreja, né? Que eu tô falando aqui eu tenho respeito para com os irmãos, mas eu tô citando aqui um episódio que aconteceu, né? Os irmãos dessa igreja, que eu não sabia que eles não podiam comer camarão. Eu sabia que eles não comiam carne de porco, mas não sabia que eles não comiam camarão. Aí eu encontrei 2 deles numa banquinha vendendo camarão. O quê? Não acredito. Aí eu fui lá comprar, né? Fui lá comprar o camarão e tal. Cheguei lá, cumprimentei eles com a paz do Senhor. Eles não me deram a paz do Senhor não, porque não sei, acho que eles não tinham, né? Eles eram da igreja aí, mas eles não tinham a paz do Senhor, porque eles não cumprimentam com a paz do Senhor, né? Acho que não tem, né? Aí eu, falando aqui com todo respeito, eu tô falando do episódio que aconteceu. Eu respeito muito aos irmãos dessa igreja, eu respeito a igreja, mas estou falando de um fato que aconteceu aqui, a questão relacionada a esse assunto que nós estamos tratando aqui, né? Dos porqueiros aqui, que talvez eram judeus, né? E estavam criando porco, eu não sei o que eles estavam criando porco, eram judeus, judeu não come carne de porco, mas aqui esses irmãos estavam vendendo camarão e eu fui lá comprar o camarão. Aí um deles que estava lá, disse assim: crente que é crente não come camarão. Aí eu olhei assim para eles e eu disse: nem vende. Ora, se eu não sou crente porque eu tô comprando camarão, eles também não eram crente porque estavam me vendendo. Ah, estavam me vendendo camarão. Mas é cada um, né? É cada fariseu que a gente encontra, né? Vamos lá, vamos voltar aqui pro caso da Maria. A Maria, né? Então, Maria, provavelmente esses cidadãos eram judeus, né? Talvez, né? Fossem judeus e estavam criando porco. Se essa for uma possibilidade, Jesus estaria demonstrando aqui, viu, Maria? Que Jesus estava demonstrando aqui que eles estavam ferindo a lei de Moisés. O quê? Não acredito. Ferindo a lei de Moisés, né? Criando porcos, pedindo para o povo não fazer, eles fazendo, né? São os fariseus, né? Criando porcos e, é claro, valorizavam mais os porcos do que o Messias, né? Do que o Messias. O quê? Não acredito. Pois é, que estavam diante deles e do que aqueles homens libertos. No entanto, Maria, é preciso pontuar que aquela região era predominantemente de gentios. O quê? Não acredito. Mas como uma região à beira do mar da Galileia, não seria difícil que judeus vivessem ali. Era bem provável. Sim. Estavam criando uns porquinhos ali escondidos, aquela coisa toda, né? Comendo uns camarãozinhos escondidos, vendendo uns camarãozinhos e tal. Ai, né? Então, segundo Maria, não foi Jesus quem causou a morte dos porcos. Não foi Jesus, mas os demônios. O quê? Não acredito. Foi eles mesmos, tendo Jesus apenas permitido que os demônios fossem até os porcos. Não teria ele responsabilidade alguma sobre o que ocorreu ali. Se Jesus não estivesse ali, os demônios continuariam a sua destruição na vida das pessoas, certo? Então, se essa interpretação estiver certa, Maria, então Jesus queria mostrar a todos como uma vida sem Deus, uma vida no caminho do diabo, é destrutiva ao extremo e destrói tudo ao seu redor. Destrói tudo ao seu redor, né? Então, segundo a terceira opção, as pessoas precisavam ver que aquele homem estava endemoninhado e que os demônios saíram dele eram reais. Por isso estavam se manifestando naqueles porcos. Vocês estão entendendo? Então as pessoas precisavam saber que aqueles demônios eram reais. Eita, glória!
que o poder de Deus é real. Então, haveria necessidade de uma manifestação. Então, a ação dos demônios nos porcos parece ter mostrado de forma clara a todos o poder do maligno na vida das pessoas e coisas, né? Mas também, ao mesmo tempo, como o maligno se submete ao poder do Messias. Como ele se submete ao poder do Messias. Certo? Então, Maria, se essa era a intenção de Jesus, então ele queria trazer um sinal visível do que ele acabou de fazer ali e do poder da ação dos demônios, tanto em homens como em animais e coisas, mas também do seu poder soberano sobre tudo isso. No entanto, parece que as pessoas ali viram mais o prejuízo financeiro do que uma ação de Deus para a bênção delas, né? Razão que as fez convidar Jesus a se retirar, né? É que nem aquele caso dos fariseus lá que Jesus estava curando o povo no sábado e eles queriam interrogar o povo e queriam interrogar a Jesus e queriam que... Rapaz, mas é cada uma, né? Aí Jesus disse, jumento, se teu jumento cair, né? No buraco e for dia de sábado, tu não vai pegar, não? Hã? Vai pegar, não? Não vai não! Ele não vai não! Eu duvido, se naquele dia jumento era coisa caríssima, né? Hoje ninguém mais quer o jumento anda tudo aí pelo meio da rua, mas naquele tempo o jumento era coisa cara. Rapaz, é muito farisaísmo, né? Muito farisaísmo. Eu duvido se teu menino adoecer no sábado, tu não vai querer. Aí tu chegar lá no médico, né? Eu duvido se teu menino adoecer no sábado, aí tu levar o teu menino lá no médico e simplesmente o hospital tá fechado porque hoje é sábado. O quê? Não acredito. Eita, eu duvido se tu não chama a imprensa, se tu não chama todo mundo, né? Todo mundo. Rapaz, mas é muito farisaísmo mesmo, né? É muito farisaísmo mesmo, certo? Então... no entanto, o povo parece que valorizava mais as coisas, os prejuízos financeiros, do que a ação de Deus e a bênção de Deus na vida daqueles homens, né? Então, Maria, são essas as hipóteses que a gente traz hoje aqui para você, mas sabendo que tinha um objetivo naquele caso, né? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! De uma coisa eu sei, Maria, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Muito bacana, muito bacana. Agora, depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta que agradecer seu carinho, pedir que você deixe seu like, que você compartilhe com mais pessoas, né? Esse conteúdo do YouTube, para que o YouTube espalhe. Dê seu like para o YouTube espalhando aí para todo mundo, né? Compartilhe com todo mundo, para que mais pessoas tenham conhecimento, tá certo? Legal demais?